E aí, pessoal, estamos aqui de volta com mais uma aula da matéria aí de comércio eletrônico. Agora a gente vai dar início à parte de marketing. A gente já viu toda aí uma parte de comércio, né? As regras de comércio, os tipos de comércio e tudo mais. Só que agora a gente vai partir para a parte de marketing. E quando a gente começa a falar de marketing, a gente já pensa em criadores de conteúdo e a gente pensa também naqueles que precisam divulgar esse conteúdo, porque ferramentas como a do Google, ela facilita muito a criação de anúncios, tá? O Google tem ali as ferramentas que a gente vai tratar aqui, que é o Google Ads. Ele tem essa ferramenta formidável. Ele ajuda o empresário, aquele que quer vender um produto ou um serviço, que quer divulgar, né, o seu produto e serviço. Então, ele ajuda. O Google tem essa ferramenta que ajuda o, o usuário a divulgar o seu produto ou seu serviço. O Google tem essa ferramenta formidável. Mas, no entanto, para esses anúncios aparecerem, tá? O Google depende de website, depende que sites na internet você, se qual a palavra que eu posso dizer, aceite, né? Aceite os anúncios do Google aparecer lá. É como se você tivesse ali imagina que você tem uma gráfica, tá? E você precisa divulgar o produto de um cliente. O que você vai ter que fazer? Você vai desenvolver ali, você vai desenvolver a arte do anúncio daquele cliente, você vai desenvolver a arte. Depois disso, ou você vai emitir panfletos, mas aqui a gente não está falando de panfletos, a gente não está falando de flyers, a gente está falando aqui de anúncios digitais. Então imagina que você, dono de uma gráfica, você precisa colocar o anúncio do teu cliente nos websites, tá? Você vai desenvolver a arte. Depois que você desenvolveu a arte, o teu cliente lá pagou pelo anúncio que você vai fazer agora. Você tem ali o anúncio, a arte, né, daquele anúncio. Só que agora você precisa de parceiros, né? Você precisa de websites parceiros para que você consiga um espaço dentro desse website para colocar o anúncio que a pessoa que você criou para a pessoa. Suponha que tem um cliente que queira vender um carro. Você se comprometa a criar o anúncio daquele cliente, tá? Você vai desenvolver a arte, vai colocar ali o número de contato da pessoa e tudo mais. Só que agora você vai ter que ir atrás de parceiros que aceitem colocar aquele anúncio dentro do website deles, dentro do site deles. É como se você tivesse um banner físico e você precisasse fazer parcerias com lojas, tá? Suponho que eu vendo internet de fibra. Aí, em contrapartida, eu vou atrás de pessoas que usam a minha internet de fibra e peço permissão, ó, você permite eu colocar meu banner aqui de internet de fibra? Eu te dou um desconto e você cede parte aqui do teu espaço para eu colocar um banner para eu fazer anúncio da minha internet de fibra. Ou outras pessoas, aquelas pessoas que pedem para colocar o cartão de visita lá no balcão, às vezes eles pagam, às vezes não. Permissão para colocar o flyer no balcão lá, uma loja de material de construção, e um pedreiro quer deixar seu panfleto lá no balcão. Então, às vezes, esse espaço que o pedreiro está usando, eletricista, seja lá qual for o profissional, aquele espaço que ele está utilizando ali, a gente tá pensando numa loja física. Então, aquele espaço que o dono, o comerciante, né, o dono do comércio cedeu para ele divulgar o produto, é de consenso, é de consentimento do comerciante, do dono do estabelecimento. Aí, quando a gente vai agora levar esse assunto para o mundo digital, agora você tem ali um banner digital, um arquivo, uma imagem, seja lá com o que for. Você tem ali um banner digital. E você agora precisa divulgar aquilo ali. Então você manda aquele anúncio para o Google, você criou o teu banner,
Está lá o teu contato, está lá os dados do produto que você está vendendo para convencer a pessoa, é claro, a contratar ou a comprar o teu produto ou serviço. Agora, o que que o Google precisa? O Google, ele detém o teu anúncio. Agora, ele precisa que, que criadores de sites, que os webmasters, aceite colocar aquele anúncio dentro do site deles. Antes, você tinha um banner físico e você precisava do consentimento de um comerciante para você colocar lá no balcão. Agora, isso eu estou tratando se você fosse uma gráfica ou alguém parecido. Agora, a situação digital não é tão diferente assim. Só que agora eu crio o website. Então, como criador de website, eu autorizo o Google a colocar esses anúncios dentro do meu site. É assim que acontece, tá? A gente vai fazer mostrar aqui um fluxograma, uma dinâmica, para ver se isso fica um pouco mais claro para vocês. Primeiramente, o AdSense, que é a ferramenta voltada para criadores de website, os webmasters, ou desenvolvedores de site e tudo mais, o AdSense é uma forma de monetização online que conecta o anunciante, que pagam ao Google para divulgar os seus produtos, ou editores de conteúdo que cedem espaço para esses anúncios em troca de uma parte da receita. Pode ser que aquele comerciante cobre ou não uma comissão, caso a pessoa contrate, né, o serviço do pedreiro, do eletricista, do pintor, seja lá qual for o profissional. Pode ser que o comerciante ceda ali o espaço de graça, mas pode ser que ele cobre uma comissão, ou cobre um valor fixo, né? Pode ser que ele cobre um valor. Se você quer deixar o teu cartão de visita aqui, eu vou cobrar aí R$ 100 por mês de você. Ou ele vai cobrar uma comissão para cada cliente que fechar o, o, um contrato com aquele anunciante. Então, o AdSense é uma forma de monetização online que vai conectar o anunciante, ou seja, aquele que quer vender alguma coisa, quer divulgar, e vai conectar esse pessoal aos editores de conteúdo, ou seja, aqueles que cedem espaço dos seus sites para isso. Então, aqui é como se o anunciante é exatamente aquele carinha que vai lá deixar o cartão de visita. O editor de conteúdo é exatamente o dono do estabelecimento comercial que vai ceder ali um espaço no balcão ou para colocar um banner na parede e assim vai. Então, essa é a definição do AdSense. O AdWord, que não é mais AdWord, atualmente é chamado de Google Ads, é uma plataforma de publicidade online. Ela permite que empresas, profissionais e marcas criem campanhas pagas para divulgar os seus produtos ou serviços em diversos canais. Então, o início que eu quero que vocês compreendam é exatamente isso aqui. De um lado, você tem a ferramenta do AdSense, que é usada pelos editores de site, pelos webmasters. Do outro lado, você tem o Google Ads, que é uma ferramenta que é utilizada por quem quer anunciar. Então, aqui fica bem claro: o empresário, ou seja, o anunciante, a pessoa que quer vender ali, ou a empresa que quer vender o seu serviço ou produto, ele vai consumir o Google Ads. É isso que ele vai fazer. A ferramenta se você quer anunciar, qual é a ferramenta que você vai ter que utilizar? Não é o AdSense. A ferramenta que você vai utilizar é o Google Ads, porque você quer anunciar, você quer enviar anúncios para o teu público-alvo, tá? E por conseguinte, o desenvolvedor ele está associado ao AdSense. Então, essa aqui é a diferença. O desenvolvedor, a pessoa que desenvolve o site, então, se amanhã ou depois vocês estiverem criando um site para vocês, por exemplo, o que vocês podem fazer? Tem diversas formas de você ganhar, de você arrecadar dinheiro, arrecadar fundos, monetizar o teu site. Tem diversas formas. E uma das formas é justamente essa aqui. Você utilizar as ferramentas do Google AdSense. O que você vai fazer? Você vai configurar um espaço lá do teu site
e você vai permitir com que o Google coloque os anúncios dos anunciantes dentro do teu site. Então, qual é o fluxograma aqui? O empresário quer criar o anúncio, ele quer anunciar, ele cria ali o anúncio dele, e agora qual vai ser o que que o Google está fazendo no meio de tudo isso? O Google ele está no centro de tudo isso porque ele está fazendo a ligação do anunciante com o, o usuário final através do desenvolvedor. Porque não basta você criar um anúncio, não basta você ir lá na plataforma do Google Ads e criar um anúncio. O Google depende, tá, de parceiros que são desenvolvedores, de parceiros que são criadores de site, de parceiros que são webmasters, de empresas que têm lá seu time de desenvolvedores. Então, o Google depende dessa gama de profissionais para fazer o quê? Para colocar o anúncio do cliente dele, tá, dentro do site desse desenvolvedor. Ao desenvolvedor, ele vai criar ali, ele vai definir o espaço que ele quer que esse anúncio apareça. Eu, eu quero que esse anúncio apareça no topo do meu site, quero que esse anúncio apareça no lado direito do meu site, no lado esquerdo, no rodapé, seja lá onde for. Então, você como desenvolvedor, você vai ditar, você vai falar para o Google onde você quer que aquele anúncio apareça. Aí, o que vai acontecer? Você vai indicar para o Google onde você quer que esse anúncio apareça, e quando o cliente, o usuário lá final, o usuário que está ali acessando o site daquele desenvolvedor, quando ele acessar aquele site, ele vai ver o anúncio do empresário que foi feito lá no início. E o interessante disso aqui tudo é o seguinte: o Google ele gerencia tudo isso aqui, tá? Ele tem a gerência de tudo isso aqui. Então você não, você quando você vai anunciar o teu o teu videogame, por exemplo, eu tenho um videogame que eu quero vender. Eu tenho uma loja de eletrônicos, eu tenho videogames. Eu vou criar um anúncio de videogame. Você pode ter outros produtos. Ah, não, eu tenho, além do videogame, eu tenho na minha loja, eu tenho computadores, eu tenho celulares, eu tenho caixa de som, eu tenho fone de ouvido. Então você vai criar um anúncio, você pode criar um anúncio para cada um desses produtos. Ah, eu não, eu presto serviço, eu faço manutenção de computadores, eu faço manutenção de celulares, eu instalo rede elétrica nas casas, eu faço instalação de câmeras e seja lá o que for. O interessante de tudo isso aqui acontece exatamente nessa mágica, nessa que o Google faz, porque o Google, ele, quando você, o webmaster, tá? Quando o desenvolvedor aceita colocar o anúncio que são criados pelo Google dentro do site, o que que o Google começa a perceber? Ele começa a perceber o comportamento dessas pessoas, tá? Ele sabe, ele começa a ver o comportamento dessas pessoas, o site que essa pessoa está visitando, porque quando você aceitou colocar o anúncio no teu site, o Google sabe que a pessoa está acessando o teu site, porque no final das contas eu vou tratar desse assunto já já, ele vai te pagar uma comissão por isso. Então, ele sabe que você tá acessando, ele sabe que o usuário está acessando o teu site. Então, ele começa a mapear o que o usuário pesquisa no seu próprio site. Se o usuário está lá recorrentemente pesquisando, por exemplo, o conserto de computadores, instalação de câmera. Então, ele começa a entender o comportamento desse usuário, ele começa a perceber. Então, quando esse usuário entrar num site qualquer, o que, que o Google vai conseguir fazer? Ele vai entender o comportamento dessa pessoa, desse usuário, e não tem só você anunciando instalação de câmera, não tem só você anunciando é, é, venda de computadores. Não, não tem só você, tem milhões, tá? Tem milhões de pessoas anunciando diversas coisas ao mesmo tempo. Então, o que que o Google vai fazer?
ele vai entender o comportamento desse usuário que está acessando o teu site e com base nesse comportamento, com base no estudo, no conhecimento que o Google criou a partir dos sites que esse usuário acessa, a partir das pesquisas que ele faz em seu próprio site, o que o Google vai entender? Ele vai pegar exatamente o anúncio mais propenso para esse usuário clicar. Então, o alvo aqui do Google, o alvo de tudo isso aqui é fazer com que o usuário não apenas navegue no teu site, criador de conteúdo ou desenvolvedor de website. A dinâmica do Google aqui é fazer também com que o usuário clique nos anúncios. Ou simplesmente veja o anúncio ali e às vezes tem essa importância também. Mas ele quer que o usuário clique nesse anúncio. Aí o que vai acontecer? Tá? Quando o usuário clicar quando o usuário aqui, o usuário final, ele clica no anúncio aqui, o empresário, a loja, está pagando o valor por esse anúncio. Então, o Google vai cobrar desse usuário aqui o valor desse anúncio. Suponha que esse usuário pagou R$ 1, por exemplo, para caso a pessoa clique em seu anúncio. Então, o Google vai cobrar desse usuário aqui esse R$ 1 e vai repassar parte desse valor para o desenvolvedor. Então, é essa dinâmica. Então, você tem aqui dois interessados, né? O que anuncia e o que quer se monetizar a partir disso. E o Google está no centro de tudo isso, fazendo essa roda, né? Essa engrenagem girar. Ele está ali no meio de tudo isso para fazer essa engrenagem girar. Então, de um lado, tem os anunciantes que pagam por esses anúncios e o Google tem toda uma lógica ali, porque ainda que o usuário não clique no anúncio do anunciante, ele vai cobrar um valor X ali por cada 1.000 vezes que aquele anúncio apareceu para usuários distintos. Então, se 1.000 usuários distintos viram aquele anúncio ali, ainda que eles não clicaram, ainda assim, o Google vai cobrar um valor X daquele anunciante ali, e o próprio webmaster, que tem ali, que oferece, que cede ali o espaço do site dele. Então, o webmaster que está cedendo ali o espaço do site dele, mesmo que as pessoas não cliquem em seus anúncios, mas ele vai receber um valor X por cada vez, por 1.000 vezes, a cada 1.000 vezes que um anúncio apareça ali no site. Só que aí o site dele vai aparecer anúncios diversos, né? Ora vai ser um usuário que vai ter interesse em computador, ora vai ser um usuário que vai ter interesse em produtos fitness, ora vai ser um usuário que está procurando um médico. E o Google vai adequando. O interessante é que o Google trata de tudo isso, ele cuida de tudo isso. Então, o teu site, você cede o teu espaço ali como desenvolvedor. E o Google é quem vai determinar o anúncio que vai aparecer ali dentro do espaço que você designou. Então, pessoal, por hoje eu queria passar essa dinâmica para vocês entenderem que, o, que essas ferramentas são muito utilizadas. Então, se você for um desenvolvedor, então você já sabe o seguinte, que a tua ferramenta-alvo vai ser, obviamente, o AdSense. Que aí você vai criar o teu site, aí você vai acessar ali a ferramenta do Google, você vai seguir lá o passo a passo, o protocolo que o Google dá e toda a regra, porque tem toda uma regra que o Google tem em cima disso aqui. Você vai seguir toda essa regra e você vai ceder o espaço do site que você está criando. E dessa forma você consegue ser monetizado pelo Google. Então, toda vez que uma pessoa acessar o teu site, a cada 1.000 vezes você vai ganhar um valor lá do Google, e a cada vez que a pessoa clicar no teu anúncio, e tem regras aí, se a pessoa concluir aquela compra, se a pessoa não concluir, se a pessoa conclui, você vai ganhar um valor X, se a pessoa não conclui, você vai ganhar um valor Y e por aí vai. Então, a ideia nossa de hoje foi apresentar para vocês essas duas ferramentas, tanto o AdSense como o Google Ads. São duas ferramentas formidáveis que atendem tanto o anunciante como aquele que vai usar o seu site para se monetizar, para
rentabilizar, né? Fazer o teu site ser rentável. Então, se amanhã ou depois você quiser criar um site e querer, e você quer que o teu site seja rentável, você pode entrar lá na ferramenta do Google AdSense e você vai colocar os anúncios, ou melhor, você vai disponibilizar, né, o espaço ali do teu site para o Google colocar aqueles anúncios dentro da tua plataforma, dentro do teu site. Então, por hoje era isso, era para a gente fazer uma introdução nessas duas ferramentas que são amplamente utilizadas, tanto por quem quer anunciar, tanto por quem quer ceder um espaço de anúncio no seu website. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção, obrigado aí pelo carinho de todos, e a gente vai continuar na próxima aula com mais assuntos relacionados, é claro, agora a marketing. Obrigado aí, até a próxima aí. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a todos aí.